Pessoal, tudo bem aí? Vou deixar então essa aula gravada aí, né? Vou falar sobre a SAP 2 e passar um conteúdo rápido que é pertinente a essa SAP, né? Que é sobre bombas e manutenção de bombas, né? O procedimento aí de fazer a montagem e manutenção de bombas, né? Um minutinho, pessoal, se puder deixar no mudo aí, só para eu poder. Então, pessoal, vou compartilhar a tela aqui. Então, pessoal, iniciando aí falando sobre bombas, né? Vamos lá, a bomba, né? Então, ela é a mais antiga máquina de transferência de energia para um fluido, tem um conhecimento, né? Então, tem pelo menos dois projetos que datam então antes de Cristo. As rodas com conchas impulsionadas na parte inferior da roda, ou chamada noras, usadas na Ásia e na África, data então de 1000 antes de Cristo. A bomba de parafuso de Arquimedes, que ainda é fabricada aí nos dias de hoje, eram usadas então para movimentar as misturas líquido-sólido, né, de duas fases diferentes. As turbinas de rodas com remos eram usadas pelos romanos em 70 a.C., e os moinhos de vento da Babilônia datam de 700 então antes de Cristo, né? As máquinas então que fornecem líquidos, né, são simplesmente chamadas de bombas, mas se gases são envolvidos, três diferentes termos são usuais, dependendo da elevação de pressão que se deseja obter. Se a elevação então de pressão for muito pequena, alguns centímetros de altura de água, uma bomba então de gás é chamada de ventilador. Então o nosso ventilador é chamado aí de bomba de gás, né, que ela é só para elevação pequena, ela só dá volume, né? Até 1 atm usualmente é chamado de soprador. E acima de 1 atm comumente é chamado de compressor. Então, da classificação das bombas, pessoal, a gente tem dois tipos básicos: as bombas de deslocamento positivo, chamadas BDPs, e as bombas dinâmicas ou de variação de quantidade de movimento, né? A deslocamento positivo aí chama ou de pistão, né? E as bombas dinâmicas, as que a gente tem aí de lóbulos, né? De parafuso, o diafragma, né? Enfim, tem alguns tipos, né? Então, sobre as bombas de deslocamento positivo, elas forçam então o movimento do fluido por meio de variações de volume, né? Então, uma cavidade se abre e o fluido então é admitido através de uma entrada. A cavidade então se fecha e o fluido é comprimido através de uma saída. Um exemplo que a gente tem aí no nosso corpo é o nosso coração, né? O nosso coração é considerado uma bomba de deslocamento positivo, né? Então, entra sangue por uma cavidade, né? E o fluido então é admitido através de uma entrada. Aí ela vai se fechar e o fluido comprimido através da saída, né? Para uma forma de fazer deslocamento do sangue, né? Então aí, uma da classificação dos tipos de bomba de deslocamento positivo, tem as bombas de pistão ou êmbolo e a de diafragma, né? Essa bomba aqui, tem aqui do lado, pessoal, ela é muito utilizada aqui em hospital, ó. Que ela, por exemplo, ela tem essas partes aqui, por exemplo, um manifold de descarga, uma esfera superior, um diafragma, né? Então ela entra por um lado e sai pelo outro aqui, né? Então vai fazendo deslocamento, né? O componente 4 aqui é a câmara do fluido, né? Onde passa o fluido, pode ser ar ou água. O manifold de sucção, né? Onde faz a entrada do ar, né? O 8 é chamado de câmara de ar, né? O 7 é um silenciador, porque uma vez que faz barulho, precisa de um abafador, né? A unidade de comando de ar, onde faz o comando aí desse movimento, né? Do fluxo. O 10 é o pistão externo do diafragma, que é aqui, né? Esse pistãozinho aqui. O 11 é o pistão interno, aqui para o diafragma, para a fixação do diafragma. E o eixo de interligação do diafragma, que é o 12, né? Que é justamente esse daqui. Partindo aí para outra, né? Então, temos os rotativos aí com o rotor único, né? Que é a palheta deslizante, que é o tubo ou guarnição flexível.
parafuso ou a peristáltica, né? Essa peristáltica aqui, pessoal, também é utilizada em hospital para fazer principalmente alimentação por sonda ou aplicação de algum remédio, né? Que precisa ter uma periodicidade de injetar, né? Ao invés de estar o enfermeiro ou enfermeira direta ali, tendo que aplicar no paciente, já tem essa maquininha, injeta na veia do paciente e vai injetando, né? E rotores múltiplos, eu tenho então a engrenagem de lóbulo e de parafuso. Todas as bombas de deslocamento tão positivo, pessoal, eles fornecem então um escoamento pulsante ou periódico, à medida que o volume e as cavidades se abrem, retém e comprimem o fluido. A grande vantagem desse tipo de bomba é a movimentação de qualquer fluido, independente de sua viscosidade. A viscosidade, pessoal, é a característica do meu fluido. Ele pode ser ter uma maior resistência para deslocar uma menor resistência. Por exemplo, água e cimento, né? Um cimento ele é muito mais viscoso, né? Então ele é mais difícil de deslocar ele, né? Vamos dizer assim, ele é mais resistente a movimento. A água não, a água ela tem uma viscosidade menor em relação até ao cimento. Ele é mais fácil de escoar, né? Ao contrário do cimento, né? Obviamente o cimento na fase que tem mais nível de água, né? No momento que ele solidifica, ele já não é mais um fluido, ele está em sólido, no estado sólido. Então, é raro encontrar um desses dispositivos para funcionar ao contrário, ou seja, como turbina ou extrator de energia, né? Então, por exemplo, se eu tenho uma bomba que funciona em sentido contrário, ele funciona então como uma turbina, né? Sendo exceção clássica, então, a máquina a vapor, que tem o pistão alternativo, né? Então, sobre as bombas dinâmicas aí, pessoal, elas podem ser, então, ser classificadas aí da seguinte forma: as rotativas, pode ser de fluxo centrífugo ou de saída radial, a de fluxo axial, né? E a de fluxo mixto, que vem entre radial e axial. As especiais pode ser a bomba de jato ou ejetor, as bombas eletromagnéticas para metais líquidos, né? Utilizado então nas siderúrgicas, nas fundições, e o fluido impulsionado, que é o gás comprimido ou o carneiro hidráulico, né? Sobre as bombas dinâmicas, né, ela, em geral, ela proporciona uma vazão maior e uma descarga muito mais estável do que as bombas de deslocamento positivo, mas são ineficazes para lidar com líquidos de alta viscosidade. Então, as bombas de deslocamento positivo, pessoal, a vazão delas é muito menor, e em compensação, elas dão muito mais pressão do que as bombas dinâmicas, né? As bombas dinâmicas também necessitam geralmente de escorvamento, né? Escorvamento é deixar ela totalmente cheia, né? Tirar todo o ar que tem presente ali antes de dar o start nessa bomba, né? Porque se estiverem cheios de gás e não puder aspirar, não podem aspirar um líquido que está em um nível abaixo da entrada da bomba. Isso traz, então, principalmente, além disso, também o ar também girando na bomba é prejudicial, né? Vamos dizer assim, a bomba girando sem o fluido totalmente cheio ali, você danifica ela, né? Então, a BDP, por outro lado, ele é autoescorvante para a maioria das aplicações, né? Uma bomba dinâmica, então, ela pode fornecer vazões muito altas, né? Até 1.200 metros cúbicos por minuto aí de fluido, mas usualmente com elevações moderadas de pressão, algumas atmosferas. Então, como eu falei, a principal característica da bomba dinâmica é a alta vazão e uma baixa pressão, né? E a outra apresentaçãozinha aí rápido, pessoal, é só na questão da manutenção de bombas, né? De procedimentos de manutenção aí de bombas. Então, então, cada bomba, né, possui seu registro de manutenção, né, com o histórico de todos os serviços e operações de manutenção que são realizadas nela. Aí, nesse registro de manutenção, deve estar anotadas todas as medições realizadas durante as inspeções, tais como medir tensão e corrente elétrica de funcionamento, pressão de sucção e descarga, entre outros, né? Além disso, deve constar todos os serviços realizados, a descrição do aspecto externo de conservação. Então, esse registro deve conter as programações e a realização da substituição de óleo lubrificante, gachetas, anel de desgaste do rotor, luva protetora do eixo e rolamentos, entre outras peças.
Sobre a segurança da manutenção, né? A alimentação elétrica da bomba sempre deve estar isolada com a chave elétrica do quadro elétrico da bomba desligada e travada com cadeado, né? Para que ninguém inadvertidamente ligue a bomba durante uma operação de desmontagem para substituição de qualquer componente da bomba, né? Porque geralmente, né, o acionamento da bomba não está próximo a ela, ela pode estar bem distante, né? Por exemplo, se for uma irrigação aí de uma plantação, ou para ela estar bebendo água, por exemplo, de um leito de rio, né? O acionamento então, não está tão próximo, está a uma certa distância, né? Então, é necessário que faça então, essa proteção, né? A bomba também deve estar isolada do sistema e a pressão precisa ser aliviada, então, antes da desmontagem, da remoção dos bujões ou da desconexão da tubulação da canalização. No caso de necessidade de remover a bomba do local, deve-se utilizar equipamentos adequados de içamento e apoio, então, para evitar ferimentos graves, né? Mas se a bomba for de um maior calibre, né, for maior, né, tem que se observar isso. Caso a bomba trabalhe com algum produto tóxico ou nocivo à saúde, os procedimentos adequados de descontaminação devem ser observados, né? Teve um caso aí, que alguns devem ter já sabido, que aconteceu, foi na BRF, né? Na BRF lá em Rio Verde, que houve um vazamento de amônia, né? Então, a bomba geralmente vai trabalhar com esse produto tóxico, por exemplo, nessas grandes frigoríficos, né, que precisa de uma maior poder de congelamento, de manter os produtos a uma temperatura. A amônia é o fluido refrigerante mais indicado, porém, ela tem esse problema, ela é altamente tóxica, né? Então, o controle dela, questão de vazamento, de contaminação tem que ser muito bem monitorado e evitado, né, ao máximo, né? E, né, nesse caso em específico, morreram, né, dois funcionários morreram, né, devido à exposição da amônia, que ela é bem tóxica mesmo. Então, por isso, as regras de segurança devem ser conhecidas e obedecidas, então, à risca. E todas as precauções e advertências em destaque no manual de instruções da bomba devem ser, então, rigorosamente seguidas. Bom, pessoal, então é isso aí. Alguma dúvida aí, pessoal, nessa questão aí dos conceitos, um questionamento? Quem quer falar alguma coisa? Certo, pessoal? Então, vamos partir então para SAP 2. Então eu tenho Anderson, aqui. Pode falar. você deu uma avaliada lá na questão das bombas de engrenagem? Bomba de engrenagem? Não, do conceito agora? Não, eu tô falando da outra aula lá que eu. Da atividade? Não, não, a atividade está tudo certo, pessoal. E se uma dificuldade, algum problema, tá? Ah, tá de boa então. Não, não, tá tudo tranquilo, pessoal. Ali você pode ter percebido que é uma atividade aí bem, bem tranquila, né? Bem fácil aí de fazer aí, né? Então aí, pessoal, partindo então para mais alguém aí, pessoal? Alguém quer falar de alguma SAP aí, alguma dúvida, questionamento aí? Então aqui, pessoal, vou só comentar a tela. Bom, o nome da SAP 2 é Ferramentas Adequadas, Montagem Facilitada, né? Então vamos ler aqui a descrição e ver o que se pede, né? Então, a Hydros, indústria fabricante de bombas hidráulicas industriais, permanece trabalhando no processo de implementação do seu programa de melhoria de procedimentos e planos de trabalhos internos. Após o desenvolvimento da vista explodida da bomba rotativa de lóbulos e ter disponibilizado esse documento técnico nos postos de trabalho envolvidos, a empresa pretende então investir em novas ferramentas manuais, hidráulicas e pneumáticas para facilitar a montagem dos componentes mecânicos. Você ficou então responsável pela seleção de ferramentas adequadas para que seja possível a montagem da bomba. Sua tarefa consiste então em escolher 10 ferramentas a partir de algumas opções apresentadas na lista do anexo 2 aí, né? Que possam ser utilizadas para a montagem do conjunto.
Para isso, é necessário que você assista as animações do anexo 3, 4, 5, 6 e visualize a sequência de montagem e desmontagem e identificação dos elementos de máquina. Posteriormente, faça uma análise do desenho do conjunto para determinar as medidas corretas das ferramentas. Observe com atenção a lista de componentes do desenho do conjunto 1, do anexo 1, que ela nos fornece, então, informações fundamentais para escolhas corretas. Então, o arquivo eletrônico de texto selecione, então, 10 ferramentas recomendadas para executar com segurança e precisão a montagem da bomba rotativa de lóbulos aí. Então, aqui, pessoal, são os anexos, né? Esses arquivos aqui, deixa eu só ver, mas ela não vai baixar direto aqui. Vocês têm que utilizar o Media Player. Com o Media Player consegue assistir esses vídeos aqui. Deixa eu só ver aqui, pessoal, ver se eu consigo baixar, ver se eu consigo abrir ele em outro. Deixa eu ver aqui, abrir com o Windows Media Player. No Media Player ele vai. Tá vendo? Então tem que ser no computador, pessoal, e no Windows Media Player. É o único arquivo que vai. Então aqui, pessoal, baixou o arquivo, né? Vocês vão vir aqui então nos downloads. Abriu aqui, né? Clicou com o botão direito em cima do arquivo, vai estar a opção abrir com. Aí tem que aparecer aqui, ó, Windows Media Player. É o único reprodutor de mídia que vai conseguir executar essas animações aqui. Correto? Então esse aqui é o 1, né? Então, esse é o anexo 2. O anexo 2 é justamente, né, após a análise do desenho de conjunto e de assistir atentamente às animações, que é o mesmo também, pessoal, da SAP 1, certo? É os mesmos componentes lá da SAP 1. Só que aqui está em forma de animação, todas aquelas animações ali. Então, vocês vão selecionar abaixo 10 ferramentas recomendadas para executar com segurança e precisão a montagem da bomba rotativa de lobos. Então, aqui, pessoal, não precisa exatamente ser o tamanho certo. Aqui vocês acham aí que é o tamanho para fazer daquela bomba em específico, certo? Vocês vão escolher 10 dentre essas aqui. Bom, 10 que vocês acham pertinente para fazer essa montagem da da montagem e desmontagem da bomba. Ok? É só isso aí, pessoal. É só fazer a marcação. Aí aqui tem duas formas. Ou vocês podem estar. Só vou dar um exemplo aqui, ó. Vocês podem estar. Deixa eu ver se tem como preencher aqui, ó. Você pode. Deixa eu ver aqui, contorno da forma. Aliás, preenchimento da forma. Aqui, ó. Então aqui, pessoal, no Word aqui, ó, vocês vão clicar em cima da bolinha aqui, ó, lá, preenchimento da forma. Coloca a cor que vocês acharem melhor aqui, ó. Dá um contraste, pode ser a cor preta mesmo. Pronto. Entendeu? Aí vocês podem estar marcando. Ou vocês quiserem também estar fazendo preenchendo de forma manual, ou se não aqui, ó, pessoal, outra que tem no Word é aqui, ó, desenhar, ó. Tem que desenhar, ó. Sei lá, marca só um. Ou se vocês quiserem pelo texto, tem outra forma que é aqui, ó. Você pode. Opa, perdão, só não é. Deixa eu só apagar aqui. Aí a outra forma seria aqui, ó, meio que sublinhar, ó, tá vendo? Pode sublinhar também. Ao invés de marcar por aqui, pode fazer como se fosse uma marcação de marca-texto, né? Certo, pessoal? Aí vocês vão escolher 10 entre essas ferramentas aqui.
Bom, vocês podem estar, caso vocês já tenham uma noção de como fazer as montagens e desmontagem de uma bomba, né? Ou essa ou uma similar, pode estar já respondendo. Caso tenham dúvida aí, pessoal, pode utilizar também do livro didático, né? O livro aqui didático vai dar uma boa noção para vocês responderem essa situação de aprendizagem. Certo, pessoal? Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa? Só mostrar aqui o. Opa, esse não, pessoal. Desculpa. Pessoal, e tem aqui, ó, ferramentas, tem essas daqui, ó. Ah, tem essas daqui também, ó, ferramenta para coleta de dados, né? Enfim, tem esses aqui também nos materiais complementares, ok? Alguma dúvida, pessoal? Alguém tem alguma dúvida, questionamento? Certo, pessoal? Nenhuma dúvida? Então, vou finalizando aqui por hoje, pessoal. Caso tenham dúvida dessa. Ó, falar alguma coisa, Carlos? Não, tranquilo, tá de Tranquilo? boa. Não, é bem, essa eu sei, pessoal, ela é bem tranquila mesmo, mas ela é bem mais na prática mesmo. Na prática, vocês vão ter uma noção maior mesmo das capacidades dela, né, para exercer, né? Então é isso aí, pessoal. Caso tenham dúvida ou questionamento aí, não me deixe procurar. Estou aqui para ajudar vocês se for necessário, certo? Então, desejo a vocês aí uma boa noite aí. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Boa noite. Falou, boa noite. Falou alguma coisa, Papadinho? Sim, um dos meus colegas falou sobre relação à bomba de engrenagem. Tem um trabalho específico só para bomba de engrenagem ainda não? Porque eu tenho alguns problemas para assistir a aula, para ir para aulas e tem que resolver isso. Não. Na verdade, é só nas aulas presenciais mesmo. Trabalho mesmo aqui mesmo não tem nenhum, não. São só a situação de aprendizagem, velho. Exato. Ok. Tá bom? Tá bom, só isso. Obrigado. Nada. Não sei, pessoal. Então, boa noite a todos aí e até a próxima. Boa noite, até a próxima.